Eu achei que eu sabia amar. Hoje eu quero estender um pouquinho mais as compreensões sobre a energia do amor, sobre essa frequência tão poderosa, né, que a gente foi ensinado desde pequeno, que esse era o caminho, que essa era a direção, que era essa frequência que a gente deveria vibrar, né? Jesus falou, Buda falou, os mandamentos falaram, é amor, ama o próximo. Ama o próximo como a ti mesmo. A gente não entende, né? A gente é relutante. E aí hoje eu quero estender um pouquinho a nossa compreensão sobre a potência que é essa energia do amor, né? E como muitas vezes a gente acha que sabe amar. Eu passei muito tempo da minha vida com essa convicção, né? De que eu amava, sim, eu amava. E depois com a expansão de consciência e com o despertar que eu tive, eu pude ver que na verdade eu fingia que amava, né? E eu acredito que a maioria de nós acaba acreditando que ama, mas na verdade não. E na live de hoje eu quero trazer um pouco mais, ampliar essa compreensão sobre o amor. O que é realmente amar o próximo, né? Vamos dizer assim, das coisas que eu venho entendendo aqui, e como a gente pode libertar a nossa mente de armadilhas que faz com que a gente acredita que ama, né? Mas na verdade não. A gente ama, na verdade, acaba amando uma projeção. A gente não ama as pessoas reais, né? A gente ama as projeções das pessoas e como a gente pode olhar de uma forma diferente para se abrir para esse amor, vamos dizer assim, né? Esse amor real, esse amor que realmente eleva a nossa frequência. E não, a gente não faz isso pelos outros, a gente faz isso pelo nosso ser, porque faz bem amar. Porque a frequência do amor, quando ela vibra, quando o meu ser vibra nessa frequência, eu elevo a minha frequência, eu atraio outras pessoas com a mesma frequência, eu atraio situações com frequências, né, compatíveis. Então, logo depois da frequência do amor vem a alegria e a paz. Se eu não me permito passar pelo amor, dificilmente eu acesso as duas frequências que estão depois do amor, né? Que elas estão acima no funil de Hawkes. E é exatamente a frequência da alegria e da paz que vai me permitir fazer conexão com situações que estão compatíveis com essa frequência, né? Por exemplo, uma situação de sucesso, ela não tem compatibilidade com uma frequência de culpa, de vergonha, de medo, não tem compatibilidade. Então, se eu vibro na frequência baixa, é natural que eu não consiga acessar situações de sucesso, porque uma coisa fica incompatível com a outra. Então, o primeiro passo, se eu quero acessar frequências mais elevadas, se eu quero acessar situações melhores na minha vida, né, se eu quero realmente viver coisas que tenham frequências elevadas, eu tenho que primeiro passo tornar o meu ser um ser de frequência mais elevada para ficar compatível para ir para aquela situação, né? Como um ser que sofre, que vive na reclamação, que vive no problema, que vive na luta, que vive se enroscando com o problema dos outros, vive falando de coisa ruim, fica compatível com uma situação de sucesso em relacionamento, sucesso em profissional, sucesso não condiz, né? Não condiz, porque uma frequência é baixa, a outra frequência é alta, então não há conexão. Então o primeiro passo da gente aprender a amar não é pelo outro, a gente aprende a amar pelo nosso ser, porque depois da frequência do amor vem a frequência da alegria e a frequência da paz, e essas duas frequências nos conectam, né, nos conecta com tudo que a gente, a maioria dos seres realmente quer viver, né, que é o sucesso pessoal. Eu diria mais do que quando eu falo sucesso, eu não falo só em sucesso financeiro, né? Já teve uma época da minha vida que eu achava que sucesso era realmente o financeiro. Hoje, pra mim, vale muito mais a minha paz, muito mais a minha paz do que qualquer sucesso, vamos dizer, financeiro, vamos dizer assim, né? Embora pode se conciliar tudo, né? Não colocando, né, uma barreira para essa conexão também com o sucesso financeiro. É possível ter sucesso, né? Uma vez que a gente trabalha o nosso ser, é possível sim a gente ter sucesso em diversas áreas da vida, né? Primeiro, bom dia a todos, eu vi que tem gente conhecida aqui. Cláudio, seja bem-vindo, o Léo tá aqui também, gratidão pela presença. A Sheila, que tá sempre aqui com a gente. Oi, Fê, minha linda, a gente acabou de se encontrar na academia, suador que só. Gratidão pela presença de todos que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, tava aqui procurando uma frequencinha pra deixar pra gente no fundo. Eu gosto de uma musiquinha, deixa eu ver se essa daqui tá legal. Muito densa, peraí que eu
vou achar uma musiquinha legal, de paz, pra ficar aqui reverberando enquanto a gente tá... Nossa, essa daqui vai ser de flauta, deixa eu ver. Ó, acho que essa é boa, hein? O que vocês acham? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu quero expandir um pouquinho mais a nossa visão sobre essa frequência do amor, né? Uma frequência tão poderosa, tão poderosa. E eu quero trazer situações onde a gente realmente, né, acha que tá amando e na verdade a gente tá negligenciando essa frequência dentro do nosso ser, tá bom? Primeiro ponto que eu entendi é que o amor, ele é incondicional, né? Ele não tem condições. E eu, particularmente, não tinha experienciado esse amor dessa forma, né? O amor, pra mim, sempre foi um amor com condições. Sempre foi um amor onde, se o outro ser era quem eu queria, eu amava. Se o outro ser não era quem eu queria, eu agia com falta de amor. O que, na verdade, revelava que eu não amava verdadeiramente, né? Se uma vez que eu tenho uma pessoa no meu campo, né? Se eu faço uma conexão, e dentro dessa conexão eu acabo de certa forma não, deixa eu colocar outra frequência que aqui vai me atrapalhar. E dentro dessa conexão eu acabo de certa forma colocando condições para que eu possa ser amorosa, vamos dizer assim, para que eu possa agir com amor, significa que na verdade eu não acessei ainda essa frequência do amor na potência que eu deveria, né? E dentro dessa caminhada, muitas vezes eu acreditei que amar o outro ser é quando a gente quer que ele seja quem a gente quer que ele seja, né? E vamos dizer assim. E quando eu acabo trazendo para ele, às vezes, vamos dizer assim, eu quero ajudar ele, então eu quero falar para ele o que ele tem que fazer, eu quero ajudar, eu quero contribuir com a jornada, eu quero, né? E isso pra mim era amor, era como se eu tivesse que... Então, se eu amo a pessoa, eu tenho que ajudar, fazer alguma coisa por ela, eu tenho que ajudar ela a enxergar as coisas, eu tenho que ajudar ela a entender melhor como que faz, eu tenho que ajudar, né? Então, amar pra mim até estava vinculado junto com ajudar. Tipo, eu tenho que me importar com essa pessoa, eu tenho que... compartilhar com ela as coisas que eu aprendo, eu tenho que... Era como se realmente eu me sentisse de certa forma responsável. Quando eu pensava em amor, vinha junto uma sensação de responsabilidade pela outra alma. Como se eu tivesse, não, eu tenho que ajudar ela a sair das lutas delas, eu tenho que ajudar ela evitar ela cair em buracos que ela pode cair, se ela, né, de repente fizer alguma coisa que ela não deveria. E essa visão fazia com que eu interferisse na vida das outras pessoas. E essa interferência na vida das outras pessoas, ela traz uma consequência imensa para nossa vida, né? E isso para mim sempre foi o amor. Eu sempre achei que o amor era quando a gente realmente ficasse tentando, condicionando, né, os seres a conduzi-los, a falar para eles o que eles precisavam ouvir, a dizer para eles o que eles tinham que fazer, a realmente, né, tocar a vida deles de uma forma em que eu fosse ajudar, vamos dizer assim. Então o amor estava muito vinculado com essa questão de me importar, né? Ah, mas se eu não falar nada para a pessoa, significa que eu não me importo com ela. Se eu não fizer, né? E essa ideia de responsabilidade da outra alma seguia junto comigo. E isso é uma falta de amor tão grande, tão grande. Quando eu comecei a tomar consciência disso, eu falei, meu Deus, eu achei a vida inteira que eu amava. E eu, na verdade, não amei, não amava as pessoas. Porque, de certa forma, eu queria que elas aprendessem o que eu estava aprendendo. Eu queria que elas entendessem o que eu estava entendendo. Eu queria libertar, tirar elas, às vezes, de condições que elas precisavam passar para que elas pudessem crescer como alma, para que elas pudessem evoluir, para que elas pudessem, né, fazer a jornada delas como alma. E nesse processo de condicionamento eu acabava interferindo nas outras vidas, né? E tem sido tão libertador pra mim, por isso eu resolvi fazer essa live, eu quero compartilhar com vocês. Tem sido tão libertador pra mim descobrir que eu não tenho essa responsabilidade. Gente, mas é uma libertação tão grande, que agora eu tô começando a entender o poder e a potência do amor nesse nível, no nível onde eu não me sinto responsável por nenhuma alma. E aí pode, na minha mente da Amanda de antes, que não sabia amar, né, que fingia que amava,
eu ia achar que isso era egoísmo. Eu ia falar, não, mas eu não posso, eu não me importar com o outro. Isso significa que eu não amo o outro. Isso significa que eu não amo, não. Você permitir que a alma do outro viva as experiências que precisa para poder chegar onde precisa chegar, isso é amor. Amanda, mas tá indo para uma direção que não deveria, tá se conectando com alguém que não deveria, tá fazendo alguma coisa que não deveria. Não interessa, não é a nossa responsabilidade. Não é a nossa responsabilidade. Quando eu comecei a tomar essa consciência, né, de que eu não estava aqui para alertar ninguém, para ensinar alma nenhuma, que eu não estava aqui, que não era o meu papel nas minhas conexões, vamos dizer assim, trazer para o outro ser coisas que ele precisava aprender, vamos dizer, a não ser que ele me pedisse, a não ser que eu fizesse isso como um trabalho, como eu faço hoje, a não ser que a pessoa valorizasse aquilo que ela vai receber porque ela quer saber o caminho. Muitas vezes eu acabava, dentro das pessoas que eu estava, né, ao meu redor, convivendo, querendo trazer informações e falar como é que eu achava que a pessoa deveria agir, como é que a pessoa deveria fazer, como é que ela deveria seguir, sem nem sequer ser solicitada. Depois que eu comecei a curar as crianças, então aí que eu começo a ver as crianças nos outros, eu começo a falar das crianças, eu começo a falar, olha, aí tem uma criança que precisa ser curada, e às vezes as pessoas nem me perguntaram, né, e eu achava que isso era amor, que eu tinha que olhar para outra alma e que eu tinha que, vamos dizer assim, ajudar de certa forma, né? Então tomar essa consciência me trouxe uma liberdade para o meu ser tão grande, e umas frases nas últimas semanas vem me ajudando a integrar isso, tipo assim, você não é responsável por consertar o que não foi você que quebrou. Ser de luz, despertamos para essa realidade. Nós não somos responsáveis para consertar o que não fomos nós que quebramos, né? Muitas vezes a gente se conecta com pessoas e nesse vamos dizer, ímpeto, né, de querer ser bonzinhos, a gente quer de certa forma tocar a vida dessas pessoas e interferir. A gente quer falar pra onde vai, pra onde não vai, como é que faz, como é que não faz, né? Eu passei muito tempo da minha vida nesse lugar. Ou quando o outro ser tá fazendo uma coisa que a gente acha que é errado, que a gente julga que não é certo, a gente primeiro julga, pode nem ser diretamente, pode ser indiretamente, né? Uma das coisas que eu venho aprendendo nessa jornada de despertar é que essa jornada aqui na Terra é só sobre eu e Deus. Se eu conseguir passar por aqui e nem sequer olhar pro lado, sabe que é nem sequer olhar pro lado, deixa cada ser quem tá conseguindo ser dentro das suas lutas. Eu não tô aqui pra falar que tá certo, que tá errado. Eu não tô aqui pra falar pro irmãozinho pra onde ele tem que ir. Eu não tô aqui pra falar qual que é a religião que ele tem que seguir, o que ele tem que acreditar, o que ele tem que fazer. Eu não tô aqui pra tentar convencer ninguém do que é certo e do que é errado, né? Vamos dizer assim. Eu falo isso diretamente, né? Esse trabalho aqui, por exemplo, da rede social, é um trabalho que eu faço pro todo, se conecta àqueles que sentirem no coração, aquelas pessoas que virem, né? O problema é quando a gente quer fazer isso de forma pontual e a gente quer trazer um ser ou outro para acreditar no que a gente quer. Às vezes a pessoa não quer, ela não quer enxergar. Às vezes as pessoas não querem enxergar. A maioria das pessoas, gente, elas não querem ver as sombras delas. Elas não querem. E eu percebi isso, claro, agora que eu tô entendendo. Todos nós temos sombras, todos nós temos. Nós somos movidos pela energia positiva e pela energia negativa. Não tem conversa, não adianta a gente querer falar que não, porque todos somos. Nós somos... Isso aqui é um campo eletromagnético, nós somos energia. Nós vivemos dentro de um campo eletromagnético. Para a partícula ficar unida do jeito que ela está aqui, né, existe um campo eletromagnético em volta do nosso corpo. E esse campo eletromagnético, ele tem o polo positivo e o polo negativo. Então, corre no nosso ser energia positiva e energia negativa. A nossa batalha aqui dentro desse jogo, desse campo eletromagnético que nós vivemos aqui, que faz a matéria ser a matéria, é a gente não deixar o nosso ser ser dominado pela energia negativa e manter o nosso ser no polo positivo, frequências, né, de polo positivo, amor, alegria e paz. E a gente se fugir das frequências de polo negativo, medo, insegurança, culpa, vergonha, raiva. Então a gente foge das energias de polo negativo e corre para a energia de polo positivo, né? E hoje nós estamos falando aqui na live como é que eu corro para a energia de polo positivo e me mantenho lá, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer que
eu tô dentro dessa, né, dessa batalha entre o polo negativo e positivo que fica aqui lutando dentro de mim, e eu vejo um outro irmão que também tá dentro das batalhas dele. Então todos as pessoas estão enfrentando essa batalha entre negativo e positivo. Então dentro do nosso ser, né, as pessoas, elas são movidas, eu sou movida, todos somos movidos em alguns momentos, quando nós baixamos a nossa frequência, pela energia negativa, né? E a nossa responsabilidade não é ficar falando para os outros que a energia negativa está movendo através dele, a não ser que eles permitam, a não ser que eles peçam, a não ser que eles queiram entender que existe essa energia negativa e eles, né, querem sair desse lugar. Então, antes, na Amanda de antes, que, né, achava que sabia amar, mas não sabia, quando ela via uma sombra em alguém, ela falava, tô vendo uma sombra aí, tô vendo uma sombra aqui, tô vendo uma sombra aqui. Ela queria alertar os demais que tinha essa sombra. Mas você não tá amando, mas você não tá agindo assim, mas você não tá fazendo... E toda vez que a gente faz isso, escuta aqui, toda vez que a gente faz isso, o outro ser, quando ele não tá pronto pra ouvir isso, ele vai bater na gente. Ele vai bater na gente, vai ativar uma sombra na gente também. Ou seja, quando eu olho para a sombra do outro, essa sombra é ativada em mim. Porque as pessoas não querem saber, a maioria das pessoas, elas não querem saber, a não ser que elas estiverem prontas, elas procuram ajuda com profissionais específicos para poder ver essas sombras. Enquanto elas estão vivendo a vida delas e elas não têm nem consciência que essas sombras estão ali, se a gente ameaçar, alertar elas sobre essas sombras, muitas vezes quem vai cair na baixa frequência vai ser a gente. Porque elas não querem sair, elas vão tentar convencer você que está errada, elas vão tentar convencer você que quando você falar da sombra dela, inconscientemente a pessoa já sabe. Ela vai tentar te convencer, aí vai doer. Quando você fala pra ela, você vai lembrar ela que ela tá sendo movida pela energia negativa, que já tem uma voz dentro dela tentando avisar isso pra ela. Aí vai doer. Quando dói, ela acha que a causadora daquela dor é você. E muitas vezes vai atacar, porque quando a gente fala, né, de algo que a pessoa não tá vencendo, isso dói, lógico que dói. Nós todos estamos aqui para vencer as energias negativas. Mas quando a gente lembra e a gente avisa o outro ser que a pessoa não tá vencendo a sombra dela, ela ataca a gente de volta. Porque ela não é porque ela não é pessoal, é porque ela não tá pronta para olhar para a sombra. E o nosso ego, muitas vezes, ele quer mostrar pro outro ser que não tá pronto. Hoje eu tenho uma coisa comigo que eu só falo pro outro ser quando eu não estou em atendimento. Quando eu estou em atendimento eu falo, porque a pessoa pagou pra ouvir. Então ela vai ouvir o que precisa pra conseguir sair daquele lugar, né? Quando eu estou em atendimento, eu falo pra pessoa as sombras que eu vejo. Tem pessoa que não gosta e fala, tu me pagou pra falar pra você sobre essa sombra, então eu preciso te falar. Agora, quando eu não estou em atendimento, quando são pessoas que eu estou me relacionando, eu costumo pedir permissão. Eu tenho que pedir permissão, porque é uma falta de respeito eu falar da sombra do outro sem o outro ter pedido. E quantas vezes eu fiz isso pros namorados, gente? Fiz isso pros namorados, fiz isso pras pessoas, pra minha família, pro meu pai, pra minha mãe, meus irmãos. Eu queria falar pra eles, mas vocês não estão vendo que a sombra tá aí? E tinha sombra em mim também, nem falo, né? Porque eu não é porque não tinha em mim, não. Ainda nessa época ainda tinha muita. Hoje já tá mais controlado, né? Mas assim, quantas vezes eu achava que eu tinha que avisar as pessoas que as sombras delas estavam sendo manifestadas, né? E hoje não. Hoje eu tenho pessoas que querem saber. Tem pessoas que estão em busca por conta do meu trabalho. Tem muita gente se conectando que elas estão batalhando com essas sombras para elas poderem voltar a amar. Porque essas sombras não deixam a gente acessar a frequência do amor. Não deixa. Quando a gente tá indo, muitas vezes ela se manifesta e ela, puxa a gente de volta para baixa frequência, né? O que são as sombras, para quem não entende, né? Que é quando a gente ainda não consegue amar de verdade. Toda vez que alguém dispara alguma memória de dor, que remete a alguma ferida ou algo que a gente sofreu, né? Porque toda emoção é uma memória. Toda emoção é uma memória. Então, quando alguém, vamos dizer, na infância, minha família tirava meu valor. Eu sentia como se ninguém me desse valor, vamos dizer, né? Então, no presente, se alguém ameaça me lembrar dessa memória, desse lugar de dor que eu senti na infância, isso naturalmente me faz, nasce uma sombra e faz eu ter desejo de ferir. Então, quando nasce essa sombra, ela me convence que a pessoa que tá fora, que foi a pessoa que tirou o valor, é a pessoa que tá causando a dor. E não é a pessoa que tá causando a dor. Quem causou a dor foram os pais lá na infância. Quem causou a dor, quem eu queria combater, às vezes, eram os pais lá na infância. E essa pessoa, ela só tá me relembrando dessa dor para que eu possa curar. Ela, na verdade, tá fazendo um favor pra mim. Ela tá vindo pro meu campo pra acionar em mim essa dor pra que eu possa curar. Quando eu não tô consciente, o que eu faço? Bato nessa pessoa aqui e falo, você tá me matando.
fazendo eu sentir essa dor. Eu bato nela, porque eu acho que é ela que tá fazendo eu sentir essa dor. Mas Amanda, mas foi ela que me desvalorizou agora no presente. Pois é, meu ser de luz. Mas se você sabe o seu valor real, não é pra você ficar ferido quando alguém desvaloriza. Quando alguém desvaloriza significa fala mais sobre o outro do que sobre a gente. Então, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o outro. Não tem a ver com a gente, né? Mas eu só consigo enxergar dessa forma quando eu tô curada. Enquanto eu ainda não tô curada, eu tenho a sensação de que realmente é o outro que tá causando aquela dor em mim. Aquela dor não é o outro que tá causando, ele está relembrando, ela já está lá, ela já existe, ela já está lá. Ela não foi causada agora, é uma memória de algo que precisa ser curado. E os seres que vêm, seres de luz lindos, que vêm na nossa vida para trazer esses incômodozinhos na gente, são enviados das dimensões mais elevadas para nossa cura, para nossa elevação, para que a gente possa sair desse lugar de dor. Entende que na verdade o que aparentemente está nos machucando está na verdade tentando nos ajudar a curar? Eu falo, os seres que causam mais desconfortos são aqueles que estão enviados dos céus para nos ajudar. E o que a gente faz? A gente bate nas pessoas. Aí dói, ao invés de ir lá atrás para resolver a dor lá na raiz, o que a gente faz? Bate na pessoa que tá vindo agora, né? Eu falo, meu Deus, quanto eu fiz isso, até começar a despertar e entender que, na verdade, eu vim aqui para amar e que essas sombras não estavam me deixando amar. Porque quando aparecia um ser no meu campo, vou dar um exemplo do meu campo para vocês entenderem. Na infância, eu me prendi numa dor que era ver os meus pais em briga nos relacionamentos e a minha mãe sofrendo porque meu pai, vamos dizer, traiu ela, né, na relação. Enfim, eram as lutas deles lá, cada um tava nas suas lutas e um falava do outro, enfim. E aí, essa ferida da traição ficou em mim. Então, porque toda vez que tinha traição no meu campo, me lembrava a dor da minha mãe, me lembrava a dor da minha família, me lembrava tudo. E aquilo nascia uma sombra em mim que fazia eu combater qualquer pessoa que ameaçasse trazer a traição pro meu campo, que ameaçasse, né, vamos dizer, vinha a traição no meu campo. Aí, olha só, essas pessoas estavam sendo enviadas, por que eu estava me conectando com pessoas traidoras? Para eu poder sair dessa sombra. Agora, toda vez que a pessoa traidora entrava no meu campo, o que acontecia? Eu não segurava a sombra, tacava a sombra no pau, e tacava e vagabundo, e vai para fora de casa, e briga, e bate na pessoa, e eu brigo com algo porque tá doendo algo em mim que não tá curado, que não estava curado. Esse foi o processo de edificação mais lindo que eu tive na minha jornada. Foi quando eu descobri que o traidor, porque para eu conseguir sair desse lugar de dor, eu preciso abrir o meu ser para alta frequência, para eu conseguir entender efetivamente o que aquele personagem estava tentando me ensinar. Né? Quando o personagem vem para reproduzir a dor no meu campo agora no presente, a dor que era do passado, ele tem duas opções. Quando eu baixo a frequência e eu bato nesse personagem porque está me causando dor, eu não pego o aprendizado. E era isso que aconteceu comigo muito durante a minha jornada, né? Agora, quando eu mantenho a minha frequência elevada, ou seja, mesmo quando o ser está fazendo o que ele não deveria, mesmo quando o ser está deixando de ser quem ele deveria, não comigo, com ele mesmo, aqui que está o grande aprendizado. Porque quando a pessoa deixa de ser quem ela deveria, ela não está deixando de ser com você. Só se a sua mente acreditar que é com você, aí vai ser com você. Depende de você, você que tem que estar no controle da sua mente. Agora, se o outro tá deixando, tá faltando com integridade, né? Tá faltando com ele, não tá faltando com a gente, né? Mas para eu conseguir entender isso nesse nível, eu preciso, no momento em que o ser tá fazendo aquilo, manter o meu ser numa frequência mais elevada, né? E não é superior, é simplesmente não deixar o meu ser ir para raiva, não deixar o meu ser ir para o medo, não deixar o meu ser ir para a insegurança. Eu mantenho o meu ser nas frequências mais elevadas, estabilidade, neutralidade, paz, tranquilidade, para que eu possa pegar o aprendizado. E eu aprendi isso na marra, gente, aprendi isso na marra. Isso aqui é um jogo, a vida é um jogo. Nós só temos que aprender a jogar, facilita. Quando a gente aprende a jogar, facilita. Então, eu sei que eu vou passar por fases, por testes e por provações. Eu estou sendo ativado o tempo inteiro para as minhas sombras serem eliminadas, né? Eu sou ativada para essa sombra vir, e aí eu tenho duas opções: ou eu combato a pessoa que está ativando a sombra, ou eu combato a sombra. E aí, quem que você vai escolher combater?
Quem que você vai escolher combater? Aprender a amar é aprender a parar de combater a pessoa que está ativando a sombra e ativar e vir combater a sombra. É ela que a gente tem que combater. Sabe quem que é a sombra? É aquela voz que está dentro de você, tentando convencer você que o outro é o inimigo, que você tem que combater o outro, tira o valor do outro, briga com o outro, xinga o outro. Sabe o que eu faço nessa hora? Eu olho para a sombra e falo assim: peguei você. Filha da mãe, é tu que tá fazendo eu brigar com o povo aqui fora, né? É você que tá fazendo eu brigar com o povo aqui fora. Porque aí quando eu brigo, eu baixo a minha frequência, eu caio pra frequência da raiva, eu me conecto com a rádio da frequência da raiva. Lá tem um monte de voz falando um monte de coisa que vai conduzir eu pra fazer tudo minhas coisas na vida errado, né? Quando eu baixo a minha frequência, a única pessoa que perde sou eu. Sou eu. Sou eu. Não tem ninguém mais que perde. Não, Amanda, mas ele mereceu ouvir. Ele mereceu a outra pessoa. Eu tenho que falar pra outra pessoa. Não, ser de luz, nós não estamos aqui pra ensinar ninguém a ser íntegro. A pessoa quer ser íntegra, ela é. Ela não quer ser íntegra, ela não é. Deixa. A nossa responsabilidade é conectar e desconectar o nosso ser. Nós não estamos aqui para consertar o que está quebrado, para ajustar o que não está ajustado no outro ser. O outro ser é responsável por isso, não somos nós. E eu, na minha jornada de aprender a amar, né, de realmente aprender a amar, foi que eu fui entendendo que, na verdade, quando o outro tá faltando com integridade, quando o outro tá deixando de ser quem ele deveria, não é a minha responsabilidade avisar pra alma dele que ele tá deixando de ser quem ele deveria. Eu nem tenho que falar nada. Eu tenho que simplesmente decidir, vou manter o meu ser aqui conectado com essa alma, ou vou pegar a minha malinha e vou desconectar quando a alma tá deixando de ser, né? É óbvio que tem pessoas que dão abertura e a gente pode conversar para manter a conexão. Agora, manter o meu ser numa conexão com uma pessoa que tá faltando com integridade com ela mesma, com certeza vai faltar com integridade, né, comigo, vai muitas vezes me desrespeitar e tudo mais. Não está cumprindo o que combinou comigo, não está sendo leal, vamos dizer, fiel, nem a ele mesmo, quanto mais a mim. Isso é falta de amor comigo, não é nem falta de amor com os demais, né? Eu vejo muitas pessoas presas nesse lugar, onde para poder falar, não, eu tenho um relacionamento, eu tenho isso aqui, mantenha o teu ser em um lugar onde a outra pessoa maltrata, desrespeita. Eu não mantenho, eu prefiro viver a minha vida em paz com a minha família, com as pessoas que eu amo, a ficar dentro de uma relação tóxica, né, em um lugar onde eu não consiga fazer uma conexão saudável. E hoje em dia, obviamente, né, todos estão lutando com as suas sombras, todos estão enfrentando as suas lutas internas, vamos dizer assim, né, e cada ser é responsável pelas suas batalhas internas. Nós não somos responsáveis pelas batalhas dos demais, né? Compreender isso tem trazido para mim assim uma paz interior muito grande, porque eu sempre achei que eu tinha que, vamos dizer assim, né, trazer para o outro quando às vezes ele não quer, tá, pessoal? Eu tenho que trazer, se eu for falar com alguém, eu tô tentando me relacionar e essa pessoa quer ter um relacionamento, ela quer olhar para a sombra delas, ela quer entender o que as sombras estão fazendo. Aí a gente pede permissão e sim, a gente pode tentar ajudar as pessoas que estão ao nosso redor e querem sair daquele lugar sombrio. Agora, quando a pessoa não quer, que era o que eu fazia antigamente, por amor, né? Não, ele vai mudar, eu vou falar pra ele, e aí a pessoa às vezes nem queria ouvir, não quer ouvir. E o feminino tem muito disso, a gente quer que o outro saiba como é que eu tô me sentindo, como é que eu tô fazendo. Não, gente, quem tem que olhar pra como que a gente tá se sentindo somos nós. Não tem que ficar falando pro outro, ai, você tá fazendo isso pra mim, você tá me fazendo sentir assim, você tá... Muitas vezes o outro não quer nem saber, não quer escutar isso, até porque quando a gente fala, muitas vezes a gente está trazendo para o outro uma sensação de que ele é responsável pelo nosso sentir e o outro não é responsável pelo nosso sentir. Nós somos responsáveis pelo nosso sentir, né? Amar verdadeiramente é começar a compreender, né, tanto o amor próprio como o amor pelo outro, é começar a compreender que eu sou responsável pelo meu sentir, pelas minhas ações, pelas minhas reações, vamos dizer assim, e o outro é responsável pelo sentir dele, pelas ações deles e por tudo, pelos pensamentos, por tudo. Cada ser é responsável, vamos dizer assim, pelas suas ações. E um ser não tem que ficar falando pro outro como que o outro tem que agir, né, vamos dizer, porque isso, mas é por amor. Não é por amor. A gente é falta de respeito quando a gente fica tentando apontar pro outro
sombras e coisas, ou julgando os demais, né? Acaba sendo uma falta de respeito da nossa parte, né? E antes, quando eu achava que sabia amar, muitas vezes eu acreditava que essa responsabilidade de mostrar para outra alma coisas que ela, né, que eu acreditava dentro da minha visão curta, que ela precisava enxergar para ela poder sair de algumas sombras, que era a minha responsabilidade, né? É uma libertação muito grande quando eu consigo compreender que não é a minha responsabilidade, né? E aí dentro dessa busca por aprender a amar, né, eu venho entendendo, como eu falei pra vocês, né, que a vida inteira eu fui criando projeções das pessoas. Eu fui criando projeções de o pai que eu queria ter, a mãe que eu queria ter, as pessoas, né, que eu queria, como que eu queria que a amizade fosse, como eu queria que o relacionamento fosse. E aí eu amava essas projeções, não as pessoas reais. Eu me recusava a amar as pessoas reais. Era como se eu não quero amar, mas o meu pai não é do jeito que eu queria, ele não age do jeito que eu queria, ele não faz as coisas do jeito que eu queria. Então eu vivia para combatê-lo e para tentar falar para ele que ele tinha que ser igual à minha projeção. A minha mãe não era do jeito que eu queria, então eu vivia para tentar consertar ela e para tentar falar para ela que ela tinha que vir para minha projeção. Olha que judiação isso, né? Olha quantos de nós estamos amando projeções ao invés de amar a realidade. O ser real é um ser falho, é um ser que está nas suas batalhas, é um ser que está enfrentando suas lutas internas. No meio das suas lutas, eles vão nos ferir. As pessoas que a gente escolheu para estar do nosso lado, nós temos que ter paciência, resiliência, compaixão, porque cada ser que fere é porque está ferido. Não tem como ferir se não tiver ferido, né? Então, é a nossa responsabilidade ter compaixão com esses seres, né? Entendendo que todos nós estamos na nossa jornada de aprendizado de amar, nós viemos para aprender a amar. É essa a nossa missão aqui nesse plano, né? A missão maior por trás de todas as coisas que estão tentando tirar, vamos dizer, o nosso foco da missão maior, né? Nós temos trabalho, tudo é na verdade uma distração. A missão maior da alma que veio aqui, que é o que está dentro desse corpo físico, é aprender a amar. É aprender a amar. Foi para isso que a gente veio aqui, na verdade, né? E aí, dentro desse aprendizado do amar, eu comecei a olhar para as pessoas e parar de desejar que elas fossem diferentes. Eu comecei a amar elas simplesmente do jeito que elas são. Sem querer que elas atendam minhas expectativas, sem querer que elas ajam do jeito que eu gostaria, sem querer que elas sejam quem eu queria que elas fossem, que elas atendam o que eu realmente gostaria que elas fizessem. E aí, esse é o desafio maior, porque as pessoas são elas, com as suas sombras, com as suas lutas, com as suas dores. E muitas vezes é desafiador a gente estar conectado com pessoas que estão com as suas sombras ativadas. E elas estão. Quanto mais ainda quando essa sombra é com a gente, né? Vamos dizer assim. Então esse é o momento em que o nosso amor é testado. Porque quando tá tudo bem, é fácil amar, gente. É fácil amar. É fácil. Jesus amar os discípulos que não traíram ele? Mamata. Agora, Jesus amar Judas? Aqui o calo aperta um pouquinho, né? Aqui dá uma apertadinha no calo. Por quê? Porque o amor, ele é incondicional, não tem condições. Ah, mas a pessoa me traiu e a traição dessa pessoa vai custar a minha vida. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Aqui é que o amor é testado. Quanto mais o ser for para a sombra, quanto mais o ser que tiver na tua vida for pro lado da sombra, maior a sua capacidade de amar é testada. Ó, que mágico isso. A nossa capacidade de amar está sendo testada diariamente, em todos os âmbitos, em todas as direções, né? Quanto mais o ser vai para a sombra, quanto mais ele se permite para a densidade, quanto mais ele deixa a sombra ser ativada, mais a nossa capacidade de amar é testada. Não é lindo isso? E aí olha como muda a visão do jogo. Olha como muda a visão do jogo. Aqui a gente começa a aprender a amar de verdade, né? Porque eu não amo mais só aquele ser que tá atendendo as minhas expectativas, que tá sendo quem eu queria que ele fosse, que tá agindo do jeito que eu queria que ele agisse, não.
Eu passo a amar o ser, principalmente aquele que não está sendo o que eu queria que ele fosse, aquele que não está atendendo as minhas expectativas, né? Aquele que está me atacando às vezes, aquele que está fazendo coisas que me chateiam, aquele que está me ignorando, aquele que está me levando, né? Que está tentando disparar sombra em mim. E eu entendo, né? Eu levo o meu ser para uma ampliação de visão, onde o meu amor não condiciona mais, ele não tem mais condições, ele não tem mais dependência, eu não dependo mais do outro ser ser quem ele deveria para eu poder amar. Aqui eu não bloqueio o flow do amor no meu ser. Quando eu não bloqueio o flow do amor no meu ser, o meu corpo vibra com mais potência. O meu corpo vai vibrar nas altas frequências. Então, eu faço isso por conta dos outros? Não, ser de luz, eu faço isso por conta de mim. Porque eu amo o próximo como a mim mesmo, porque eu quero vibrar nessa frequência mais elevada. Mas por que, Amanda, você quer vibrar nessa frequência mais elevada? Porque essa frequência mais elevada me conecta com frequências mais elevadas, me conecta com alegria, me conecta com a paz. O amor, ele tá antes, né? Ele é a frequência, na escalada das frequências, né? Na escalada das emoções, eu só atinjo a alegria e a paz se eu me permitir passar pelo amor. Enquanto eu não me permitir passar pelo amor incondicional, eu não consigo acessar a frequência da alegria e da paz. Faz parte do caminho, vamos dizer assim, né? Então, quando eu entendo isso, e eu entendo que tudo que eu faço é pelo amor, pela alegria e pela paz, né? Tudo. Por que você trabalha? Por que você trabalha? Por que você quer relacionamento? Porque você quer ser feliz, ser de luz. Todos estamos aqui, a busca do ser humano é ser feliz, é ser alegre, é ser feliz. Eu tô em busca da frequência da alegria. Se eu entender que, na verdade, o que eu tô buscando é a frequência da alegria, olha como facilita o caminho. Você acha que eu preciso colocar o tanto de coisa na frente para eu chegar nessa frequência? Como nós estamos presos na ilusão. Meu Deus, quanta ilusão que nós estamos presos aqui nesse plano. Esse plano aqui é o plano das ilusões, né? A gente coloca assim, não, para eu ser feliz tem que ter apartamento, não, para eu ser feliz tem que ter carro, não, para eu ser feliz tem que ter relacionamento, não, para eu ser feliz tem que ter filho, não, para eu ser feliz... Então, a gente vai colocando coisas, a mente vai condicionando, vai configurando coisas, e ela vai colocando um caminho para chegar na felicidade tão grande, né, que chega uma hora que fica impossível. A maioria dos seres aqui quase que já não acredita mais que consegue chegar nesse lugar, né? Porque fica impossível. Eu coloco tantas configurações do que é felicidade, né? Felicidade é eu ter uma casa bonita, com um carro bonito, com uma família linda, com tudo perfeito. Eu coloco tanta coisa que, na verdade, eu acabo inviabilizando a minha felicidade, vamos dizer assim, né? E aí, nessa jornada, é tão lindo, eu fiz um post falando sobre isso, nessa jornada, tem dois caminhos pra gente encontrar a felicidade. Um é a gente colocou aquele monte de coisa no caminho para ser feliz e a gente vai conseguir tudo para chegar lá e falar, nossa, mas não tava aqui a felicidade. Mas agora eu já tenho casa, já tenho carro, já tenho família, mas não me sinto feliz. Aí você descobriu que não era isso que traria felicidade. A segunda é quando perde tudo, né? Perde tudo para descobrir que você não precisa de nada para ser feliz. Aí, há muitas pessoas que perdem tudo, é nesse momento que elas falam, nossa, gente, eu falo na minha busca, porque isso aconteceu comigo, né? Eu tive falência e tudo mais. Na minha busca, eu encontrei o que eu estava buscando a vida inteira e não sabia, né? Dentro desse processo, enquanto eu estava correndo atrás do que eu achava que ia me trazer felicidade, eu não conseguia encontrar a felicidade. Quando eu perdi tudo, que eu falei, agora não tem jeito mesmo, agora eu não vou mais encontrar felicidade, agora não vai ter mais jeito, porque agora acabou mesmo, acabou tudo, eu não vou conseguir mais, agora eu fali, felicidade estava na casa bonita, no carro bonito, aí eu sentei e falei, não tem mais jeito, agora eu sentei, a felicidade estava do meu lado encostada, aí ela olhou bem pra mim e falou assim, eu tive aqui o tempo inteiro esperando você, só esperando você se acalmar e parar de ficar buscando nas coisas aí pra eu poder me apresentar. Eu falava, filha da mãe, você tava aí o tempo inteiro. Você tava aqui do meu lado o tempo inteiro. Por que você não me avisou antes? Não dava, você tava muito focada, não tinha como, você não me escutava. Eu tentava falar com você, mas você não me escutava. Você acreditava que tava lá. Eu precisei deixar você chegar. Eu precisei tirar tudo, né? Porque eu chegava e falava, meu Deus, eu não encontrei ainda. E eu tentava mais. Eu não tô encontrando a sensação que eu queria. Todos nós estamos em busca dessa sensação de preenchimento. De completude, assim, essa sensação. E essa sensação não encontra com nada fora. Essa sensação é quando a gente eleva a frequência do nosso ser. É quando a gente vai subir naquela escalada da funil de Hawkins ali. E a gente vai atingindo. Primeiro a gente vai passando
sai da raiva, vai para a neutralidade, começa a atingir ali a frequência do perdão, aí a gente passa pela frequência do amor, aí a gente começa a navegar na frequência da alegria e da paz. Só passando pela frequência do amor, a gente chega na frequência que a gente busca a vida inteira. Eu falo, a gente tá buscando isso a vida inteira, só que a gente não sabe. A gente não sabe, a gente acredita que, na verdade, a gente vai encontrar essa sensação em coisas que a gente vai colocando no meio do caminho para chegar até lá, né? Eu falo que pra mim foi tão mágico descobrir que era mais fácil do que eu tava imaginando. Falei, meu Deus, o caminho era direto. Por que eu tava colocando tudo isso no meio? Por que eu tava criando 1001 coisa na minha cabeça para chegar nessa frequência da felicidade? Se eu podia só entender mais sobre frequência e pum, ir direto para ela. Entender que ao libertar o meu ser das sombras, ao libertar o meu ser de tudo que baixava a minha frequência, eu ia chegar na frequência da felicidade, eu ia chegar na frequência da alegria, eu ia chegar na frequência da paz. Então que eu não precisava, o meu foco nem tinha que ser fora, tinha que ser adentro. Tinha que ser libertar o meu ser de tudo aquilo que estava me impedindo de vibrar em altas frequências, né? E eu, cheia das sombras, presa na raiva, presa no medo, presa na insegurança, querendo encontrar coisas materiais para poder, achando que a felicidade ia estar logo depois, né? Acreditando numa ilusão que a minha mente criou, né? Para poder me fazer chegar, né, nesse lugar, fazer eu ficar indo atrás desse lugar. E é muito legal, vou ler as mensagens que depois eu vou compartilhar uma coisa que eu acho legal com vocês. Cláudio falou, meditar é um excelente caminho para superar nossas próprias sombras. Perfeito, Cláudio, meditação ajuda muito. A Carmen tá falando que ontem caiu numa armadilha. Carmen, conta pra gente, que já queremos saber, porque a mente ela é cheia de cair nessas armadilhas, né? Projetar as coisas e estabelecer expectativas drena energia. Perfeito, aceitar tudo como é, sem querer que nada seja diferente, liberta o nosso ser de ficar gastando energia para tentar controlar o incontrolável, né? Amar é o propósito da vida, perfeito. Por isso a empatia é importante. Amar é se colocar no lugar do outro quando era tudo bem. Quando não está tudo bem, perfeito, é amor ágape, né? Amar quando está tudo bem é fácil, o desafiador é amar quando o outro está com as suas sombras ativadas. Aqui é que a nossa capacidade de amar, ela é testada, né? Ela é a nossa resiliência em manter-se no amor é desafiada. Amor sempre é uma escolha, tudo sempre são escolhas, é isso aí, trazer, né? É uma decisão, a gente decide que vai amar e não sai mais dessa frequência, né? A gente decide. Maravilhoso exposto, na busca por coisas que nos satisfaçam, ficamos cegos, as coisas mais sutis. Perfeito, a gente fica cego, é exatamente isso, porque nessa busca vamos dizer, por atender os nossos desejos, né, a gente tem uma ilusão de que atendendo os desejos eu vou ser feliz, né? E, gente, quanto eu vivi nesse lugar. Bom dia, Júlia, seja bem-vindo. Quanto eu vivi nesse lugar de realmente ficar em busca de atender os meus desejos. E aí, quando eu atendi o meu desejo, eu senti uma euforia, né? Ai, consegui comprar o que eu queria, consegui fazer o que eu queria. E eu achava que aquela euforia era felicidade. Falei, então, só que aí acabava um desejo, eu realizava ele, e aí logo vinha uma sensação de que agora que eu vou fazer, tem que ter outro desejo. Aí começava de novo outro desejo. Isso é a roda de rato. Isso é a roda de rato que a gente não sai. Aqui é o lugar onde a gente não tem fim, né? E aí, de desejo em desejo, a vida vai passando e eu não encontro a felicidade. Porque eu tô preso dentro de uma ilusão de achar que a satisfação dos desejos vai me trazer felicidade. Quando, na verdade, quando eu satisfaço um desejo, é simplesmente para eliminar do meu ser a vontade de querer aquilo. Aí, quando eu elimino, eu preciso criar uma outra vontade de alguma outra coisa para que eu possa novamente ser movida, né? Olha que loucura isso. O desejo, ele vem para que eu possa eliminar o desejo. Então, ele vem para eu poder me libertar dele. Então, por que eu deixo ele vir? Se depois eu vou lutar para me libertar dele. Olha que ilusão que nós estamos presos. Eu desejo para que eu possa comprar, sei lá, eu desejo um carro para que eu possa comprar. Mas por que eu vou comprar? Para me libertar do desejo de querer aquele carro. Então, por que eu coloco o desejo? Entende o que eu tô trazendo para vocês? Né? E aí vem uma linha tênue, né? Porque você fala, Amanda, mas eu não vou desejar mais nada. Não, eu posso sim
almejar e querer coisas, mas eu não posso depender disso para ser feliz. A felicidade, ela só tem que existir. Ela não pode ter tem que ter algo para que eu possa ser feliz. Não, eu sou feliz. Se eu tivesse, eu não tivesse, não é uma coisa que eu dependo, né? Aqui é que é o desejo, que não é bem um desejo, né? Porque não é algo que me falta. É exatamente isso. Eu quero coisas, eu posso querer, mas não pode ser coisas que me faltam. Na verdade, eu já sou completo, eu não preciso de nada para me completar, eu não preciso de nada para me trazer felicidade. Independente de eu ter a coisa ou não ter a coisa, eu já sou feliz, né? E deixa eu ver, a Carmen compartilhou aqui. Tentaram me fazer culpada, assinou minha criança. Vivi muito isso na infância, me fazer culpada. A Carmen tá falando que tentaram te fazer sentir-se culpada, provavelmente, né? Assinou minha criança, não. Acionou a sua criança, né? Vivi muito isso na infância, me fazer sentir culpada. Precisa assimilar essa culpa no coração, cara. Na verdade, quando a gente... Eu acho que quando o outro... Na verdade, o outro não tá fazendo a gente se sentir culpada. Nós é que estamos, né? Pegar essa responsabilidade pra ti, Carmen, e entender qual é a segurança que tá faltando em ti, né, que tá fazendo você ter dúvida sobre o que você fez, se é certo ou errado. Desde que você analise e você tá segura que você fez certo, o outro tentar convencer a gente que a gente tá errado, isso aí a gente já tem que acostumar, gente, porque o outro não quer olhar pra sombra dele. É lógico que ele vai tentar falar que é você. É lógico, isso aí a gente já tem que acostumar faz parte do jogo isso, né? Agora, eu preciso estar firme e segura dentro da minha mente, da minha sanidade mental, para analisar e falar, não, aqui eu tenho certeza que eu não fiz nada de errado, aqui realmente eu posso ter falhado, aqui. Então, assim, para que ao fazer essa análise, ninguém me fala se eu tô certo ou errado. Eu sei que eu tô certa. Agora, se o outro quiser me convencer, aí já é o que ele quer, é o que ele tá fazendo, e aí já não cabe a mim controlar a reação do outro, querer que o outro reaja diferente, querer que o outro, né, me faça ser diferente, vamos dizer assim, né? Deixa o outro pode tentar colocar a gente como culpada, basta a gente estar segura, né? Se eu estiver segura sobre quem eu sou, sobre o que eu tô fazendo, ninguém consegue me tirar desse lugar de segurança, ninguém consegue me desestabilizar, vamos dizer assim. E essa questão que a Carmen trouxe, Carmen, eu na infância também passei muito por isso, tá? Foi pra mim uma grande libertação conseguir entender isso que eu tô trazendo aqui pra você. Que, na verdade, as pessoas, quando elas não querem olhar para as dores dela, ou quando elas não, né, elas vão tentar convencer que é a gente que está causando a dor, e que tá tudo bem elas tentarem convencer. O que eu tenho que estar segura é que realmente não sou eu, e parar de realmente tentar acionar essas dores, né? Tentar colocar o meu ser para entender que a minha jornada é sobre mim e eu mesma, eu mesma e eu mesma, né? Que eu tenho que olhar para mim e não trazer para o outro informações sobre a vida dele, porque muitas vezes, se eu acionar dor nele, se eu acionar ou tentar apontar a sombra dele, como eu falei no começo aqui, a pessoa vai atacar, ela vai tentar falar que é você que está causando a dor nela, ela vai tentar te fazer culpada. E se você realmente de alguma forma às vezes tentou alertar, ou tentou falar, ou tentou expressar como é que você se sente, é natural que o outro tente te convencer que você está causando essa dor nele, porque você realmente tá. Né? Aí que tá, você realmente tá. Aí qual que é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é a gente lidar com o nosso sentir. Nós não precisamos ficar compartilhando com ninguém. Se eu olho pro meu sentir, por que eu vou falar pro outro como é que eu tô me sentindo, né? Porque eu quero fazer ele se sentir culpada, e ele vai me fazer se sentir culpada também. Eu acabo recebendo de volta aquilo que eu tô entregando. Então isso foi uma das compreensões que a gente teve, inclusive na última meditação. Foi uma conversa longa que a gente teve ali, foi muito linda. Foi assim, compreender por que eu tenho essa necessidade de falar pro outro quando eu não estou me sentindo bem com alguma coisa. Porque eu não tô olhando pra mim, eu tô querendo que alguém olhe, porque eu tô querendo que o outro veja a minha dor. Olha, mas aí a gente estava assim, mas a pessoa tá me fazendo mal, eu devo falar ou não devo falar pra ela? Né? E ficamos nesse embate, assim, se a gente deve ou não expressar a nossa insatisfação para as pessoas. Por que eu quero que o outro olhe pra como eu tô me sentindo? Porque eu tô deixando de olhar pra como eu tô me sentindo. Eu não preciso que o outro saiba como eu tô me sentindo. Mas a gente tem esse desejo de querer que o outro saiba, né? Pra que ele possa se sentir mal, porque ele tá fazendo eu me sentir assim. Pra que ele possa ver o que ele tá fazendo, como ele tá fazendo
eu me sentir. Quando, na verdade, eu deveria olhar pra mim e eu olhar pra esse sentir e falar, por que eu tô me sentindo assim? Onde é que eu tenho que curar que tá me fazendo sentir assim? Porque o problema não é o outro, não é o outro que tá causando a dor já está aí, o outro só está acionando ela, né? Então é a minha responsabilidade cuidar dela e não ficar querendo colocar o outro pra olhar pra dor. Olha que é minha dor, olha o que você tá causando, olha como é que eu tô me sentindo. Se você tá num relacionamento e vocês estão construindo, você pode pedir permissão com a pessoa, falar, olha, pra gente manter a relacionamento, a gente tem que alinhar alguns pontos aqui de coisas, né, que ativam dores em mim, vamos dizer assim, não é como outras que ativam dores em mim. E aí se o outro te der a liberdade, quiser ouvir, você perguntar, e ele quiser ouvir, aí você expressa a sua opinião para manter conexão. Mas se o outro não quer ouvir, se o outro às vezes também não tá aberto, ou se ele começa a te colocar como culpada quando você vai tentar trazer a sua opinião, eu particularmente desconecto, né? Dou um jeito e dou minha afastada e vou viver minha jornada e vou pro meu rumo e deixo aquele ser que tá na própria luta dele ali para que ele possa digerir aquilo sozinho, né? Às vezes eu tento 1, 2, 3 vezes, mas tem gente que não quer sair desse lugar, não quer. E a gente não tá aqui pra tirar ninguém também. Nós estamos aqui pra cuidar da nossa alma, manter conexão com pessoas saudáveis pro nosso ser, né? Essa é a nossa responsabilidade, né? E a responsabilidade de cada ser lutar com as suas próprias sombras, para que ao vencê-las pare de trazer desconforto pros demais, né? Deixa eu ver aqui as mensagens, que linda, tentando fazer culpada, se eliminar a culpa. Lembrando que amar incondicionalmente quando a sombra do outro está ativa é também nos respeitar e compreender que ele está nas suas lutas. E ele deve querer sair das sombras. Amar é compreender, é isso? Perfeito, Kelly, perfeita colocação. Amar é a gente compreender isso, que o outro está nas sombras dele. E aliás, olha, uma das coisas que me ajuda muito no amor aqui é entender quando a sombra vem, é falar com o outro ser, tirando a sombra e ele, separando os dois. Falar, olha, não, porque não é o ser que está atacando a gente, muitas vezes é a sombra do ser que está atacando a gente. Então, quando você fala da sombra, é como se você não estivesse culpando aquela pessoa. Olha, eu vejo uma sombra aí que está tentando me atacar. E olha, você precisa gerenciar essa sombra. Você precisa cuidar dessa sombra. Quando eu separo a sombra da pessoa, né? Porque é real, existe uma energia negativa que move os seres aqui na Terra. E é ela que nós temos que combater. E olha que lindo isso, olha que lindo isso. Quando eu falo com outro ser, falo pra ele, olha, eu vejo que tem uma sombra aí dentro de você que tá tentando me atacar. Eu sei que não é você, meu amor. Eu sei que não é você. Lembra a pessoa, eu te amo, eu sei que não é você. Não é você, mas essa sombra é sua responsabilidade. Então, vamos, aí, porque olha que lindo que acontece aqui. Aqui você não tá contra a pessoa. Aqui você está junto com a pessoa e vocês dois contra as sombras. E é isso que nós seres humanos temos que fazer aqui na Terra. Nós temos que nos unir aos seres humanos para combatermos juntos as sombras. E não para um combater a sombra do outro. Porque quando um fica combatendo o outro, são sombras combatendo sombras através dos seres humanos, através do nosso ser. Isso é uma judiação, por isso que o nosso plano está desse jeito, está devastado. Olha a guerra aí. São sombras combatendo sombras. Um batendo no outro ser humano, acreditando que o mal é o outro ser humano, sendo que o mal não é o outro ser humano. Nós somos todos filhos de Deus. O mal é a energia que corre dentro dos seres humanos, que ativam os seres humanos e fazem eles agir com maldade. Então, se nós pararmos de acreditar que o outro é mal e sair dessa ilusão, que é uma ilusão que faz a gente brigar e bater um no outro, sendo que não é o outro. O que é o amor incondicional? É entender exatamente isso. Meu amor não são seres. Por que Jesus falou de Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Porque ele sabia que eram as sombras que ativavam aqueles seres para fazer aquilo, que não eram. Agora, se a gente tomar consciência que são essas sombras que estão ativando os seres humanos e a gente começar a dar a mão para as pessoas que estão nos atacando e falar, sai desse lugar, meu amor, vamos combater a sombra, eu e você, bora combater a tua sombra, né? Traz a sua responsabilidade, mostra para ele, fala, a sombra tá aqui, vai lá, combate com ela, não deixa ela me combater não, traz ele pro teu lado, fala, vem cá, não faz isso pra mim não deixa a tua sombra fazer isso pra mim não, vamos separar os seres das sombras, pra gente poder vencer as sombras, porque são elas que estão fazendo a gente combater uns aos outros.
são as sombras que estão fazendo a gente combater uns aos outros. Vem comigo, ser de luz, me ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas, para a gente poder trazer o amor de volta para a Terra. Acabou de estourar uma guerra aqui, como vocês sabem. A gente precisa correr, nós estamos correndo contra o tempo. Essa energia da guerra vai reverberar no nosso planeta inteiro. Todas as guerras que estão sendo, né, desde a Rússia, que estão sendo lançadas, vai reverberar no nosso plano. Nós temos que contribuir, quem puder, né, espalhe essa mensagem para a gente poder ajudar o amor a nascer novamente nos seres, entendendo que são sombras que estão atacando sombras, e nós temos que nos unirmos no amor para a gente atacar e colocar essa sombra para fora do nosso ser, colocar tudo que está dentro de nós, que faz a gente ter desejo de ferir qualquer outro irmão. Isso é sombra, nós temos que colocá-las para fora, nós temos que combater as nossas próprias sombras e ajudar os nossos irmãos a combater a deles, não combater os nossos irmãos, não combater as pessoas, mas dar a mão para eles e falar: meu amor, aqui dentro tem uma sombra, olha para ela, combate ela, ela tá dentro de você, é você que tem que combater, eu não posso combater ela, é você que tem que combater, né? Mas trazer essa separação, entendendo que os seres estão dominados pela energia negativa, e essas energias é que fazem eles guerrearem, que faz nosso ser guerrear desse jeito, né? Então, trazendo essa consciência para o nosso ser e ajudando os irmãos que estão ao nosso redor também tomarem essa consciência, né? Exato, quando sabemos quem somos, nada que falam nos façam nos atinge, porque nossa vibração está em outra frequência. Perfeito. E na verdade é porque a gente tem consciência que o ser que está falando é porque ele está machucado, ele está querendo machucar, mas na verdade é sobre ele, não é sobre a gente, né? A gente toma essa consciência e com amor e compaixão a gente, né, cuida dos nossos irmãos sem julgamentos, vamos dizer assim, né? Romper o condicionamento de culpa é desafiador. Creio que essa questão da culpa é algo imposto da infância, quando os cuidadores não têm a consciência de se curar. Perfeito, Kelly, uma ótima colocação. A Kelly compartilhando aqui que desde pequenos a gente foi condicionado nesse lugar de culpa, porque os cuidadores que estavam, né, à frente da nossa educação também não tinham essa consciência. Então, e a gente muitas vezes reproduz isso, né? Nós fazemos isso, nós seguimos com isso. Quando sabemos quem somos, nada que falem ou façam nos atinge, porque nossa frequência vibra mais elevada. E vibrações nocivas não nos atingem. Isso, mas até trazendo pra gente não colocar o outro ser como inferior, tá? Não é que nós, quando a gente eleva a frequência, a gente fica em cima, não. É porque quando a gente eleva a frequência, a gente tem compaixão dos demais seres. Quando a gente eleva a frequência, eu, inclusive, dou a mão, como eu falei pro meu irmão, e falo pra ele: meu amor, tem uma sombra aí dentro, né? Não deixa ela me atacar, não deixa ela fazer isso pra você, ela tá destruindo a tua vida, ela tá atacando os demais seres, ela tá impedindo você de chegar onde você precisa chegar. Consegue entender isso? Muitas vezes precisamos estabelecer limites para os acionadores dos gatilhos que nos façam mal. Perfeito, isso é importantíssimo, isso é amor próprio, inclusive, né? E os limites não significa, como eu falei, me colocar assim, me ignorar, bloquear, não. Mas é deixar claro para a pessoa que, olha, essa sua sombra tá me atacando e eu não vou manter conexão com a sombra. Com você eu quero, com a sombra não. Se a sombra estiver aí, eu não quero. Mas se você colocar essa sombra para fora, eu quero. Entende? Então, quando eu faço isso, o ser, ele tá do meu lado, ele não tá contra mim. E ele entende que eu tô fazendo isso por amor. Eu não tô falando da sombra dele porque eu tô querendo combater ele. Eu tô falando da sombra dele porque eu quero conexão, porque eu quero que ele saia daquela sombra, entende? E aí, aqui a gente se une. Porque quando fala somos todos um, é porque todos estão enfrentando essas sombras dentro do ser. Todos nós estamos, meu amor. E amar é entender que todos estão, exato. É entender que as sombras estão tentando nos atacar através dos seres humanos, dos outros seres humanos, né? E entender que eles estão dominados por essa energia negativa, como nós também já tivemos um dia, como nós, às vezes eu ainda, né, tô no meu processo de aprendizado de libertação. Então, por isso a gente tem que ter compaixão, porque todos estão vivendo o mesmo processo de luta com as sombras, né? Não sou eu que sou melhor que os demais, tipo, não, eu não posso nem olhar como melhor, porque eu falo, eu já estive ali, eu sei, eu já fui acionada por essa sombra, eu já fui tocada e já agi através, né, tocando outras vidas com essas sombras. Que live linda, gratidão. Temos que olhar para as pessoas e lembrar da centelha divina que habita nela e separar essa sombra. Perfeita, é isso aí, maravilhoso. Amanda, eu preciso aprender a desconectar sem excluir, por isso também gera compensação.
Desconectar sem excluir, por isso também gera compensação. Isso é importante, claro. Desconectar das pessoas, né? Eu entendi, não sei se foi das sombras ou das pessoas que você disse aqui. Gratidão por ter encontrado você. Ai, que linda! Amo estar aqui com vocês, que delícia. Gratidão. Olha, vou começar essa semana lives. Eu quero fazer mais lives. E eu vou fazer uma lives onde eu vou chamar o pessoal aqui pra dentro. Eu vi que tem pessoas chamando. A live de segunda eu deixo ela salva porque eu corto conteúdos dela, né? Então eu tô entregando conteúdo. Eu vi que tem algumas pessoas chamando, mas na live de segunda eu acabo fazendo uma forma até de trazer mais conteúdo pra cá. Depois eu jogo ela pro YouTube, por isso eu não deixo pessoas, né, interagirem aqui também, pra poder manter uma linha de raciocínio, vamos dizer assim, né, de entrada. Se a pessoa entra, às vezes a gente vai para outras linhas de raciocínio e não consigo entregar a mensagem. Mas eu vou abrir lives onde eu quero chamar seres para vir aqui comigo, pra gente poder trazer, né, visões diferentes, pra gente conseguir entender mais sobre isso, pra gente conseguir expandir consciência sobre pontos que a gente precisa para poder sair das nossas lutas internas. Então eu vou abrir essas lives, eu tô decidindo a data ainda, eu vou avisar vocês ali nos stories, tá bom? Quando eu vou abrir as lives pra gente poder ampliar a consciência juntos, pra gente, eu brinco assim, casos de família, né? Vamos trazer pra cá as nossas lutas diárias aí, trazer os problemas que cada ser tá enfrentando, pra que a gente possa olhar. Mas e nessa situação, como é que eu posso olhar com mais amor? Como é que eu posso olhar com mais amor? Então é isso que eu vou fazer, eu quero trazer pessoas pra elas trazerem as situações mais difíceis que tiverem, pra gente poder olhar com mais amor pra essas situações, tá bom? Eu vou fazer isso nos próximos dias, acho que eu vou abrir uma live dessa ainda essa semana, vou só definir a data, né, porque agora eu preciso ver a agenda certinho, e aí eu vou definir a data pra poder passar pra vocês, tá bom? Seres de luz, acho que é isso, né, eu acho que essa visão final aqui que eu trouxe, colocando o nosso ser para entender e fazer essa separação entre as pessoas e as sombras delas, isso vai nos ajudar a amar demais, né? Coloca o teu ser dentro desse lugar, né? Esse lugar onde o nosso ser ele começa a olhar para os demais seres com a mesma visão que Jesus teve, né? De compaixão, de Pai, perdoa, não são eles. Por que Jesus conseguiu morrer tão em paz, com tanto sofrimento? Porque ele sabia que eram sombras que estavam movendo aquelas pessoas a agir com tanta raiva, a agir com tanta agressividade com ele, né? No fundo, ele olhava para aqueles seres humanos e ele pensava, meu Deus, essa sombra dominam a vida deles e eles não fazem ideia. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E é esse sentimento que Jesus tinha conosco. Era esse sentimento que Jesus tinha com os seres humanos aqui na Terra, né? De compaixão mesmo, por ver tantos seres sendo dominados por essa energia negativa e sem saber que estavam dominados por essa energia negativa, acreditando que eram eles mesmos que eram maus daquele jeito. Porque essa sombra, quando ela vem e a gente acaba conectando com elas, com as frequências negativas, né? Raiva, medo, culpa, vergonha. E quando ela vem e ela age através do nosso ser, o que vem depois é culpa. Então, ela age através do nosso ser, ela faz a gente ser quem a gente não deveria. E depois ela faz a gente se sentir culpada. E a frequência da culpa, ela tá na base do funil. É a frequência mais baixa que nós podemos vibrar nesse campo. E quando a gente vibra nessa frequência, a gente se desconecta das dimensões superiores. Porque só a frequência do amor para cima é que mantém nosso ser conectado com Deus diretamente. Para a gente poder se conectar com Deus, a gente precisa da frequência do amor rodando, né? Traduzindo, passando no nosso corpo. Então, trazendo essa consciência para o teu ser, né? Ser de luz. Relembra, você é um ser de luz. Desperta, meu amor, desperta para essa realidade. Desperta, coloca para fora tudo que é sombra. Você não é as suas sombras. Coloca elas para fora. Para de combater os demais. Começa a combater as tuas sombras. Começa a cura que eu ofereço aqui. Os trabalhos que eu ofereço aqui de expansão de consciência é pra gente tomar consciência
que nós não somos as nossas sombras, que nós somos seres de luz. A gente veio aqui para iluminar. E quanto mais a gente elimina as nossas sombras, mais luz nós somos para esse plano aqui. É a nossa responsabilidade combater aquilo que não é que não somos nós, né? Não deixar mais as sombras agir através do nosso ser, né? Para pegar elas e colocar elas para fora, para não deixar mais ela nos levar para esse lugar de culpa. Cada vez que eu não tenho controle sobre uma sombra minha e essa sombra minha toca um outro ser humano, seja com agressividade, seja com palavras rudes, seja ferindo, batendo nos filhos, seja cada vez que esse monstro, que essa energia negativa age através do meu ser e move o meu ser para ferir os demais aqui, ele me joga para uma frequência de culpa. Logo que essa sombra, ela entra, ela age e aí depois ela me derruba na frequência da culpa. E aí eu caio na culpa e na culpa eu me desconecto completamente das dimensões mais elevadas, né? Então desperta para essa realidade, toma consciência de tudo isso, né? Vai ajudando a divulgar para os demais irmãos também. Vamos trazendo essa consciência, né? Trazer o amor de volta para a Terra. Que é isso que a gente vai fazer aqui. Todo mundo que está aqui comigo, que nós estamos juntos nessa batalha de trazer o amor de volta para a Terra, né? Eu tô reunindo pessoas agora nas próximas semanas, pessoas que querem trabalhar com cura também. Aliás, se você que está aqui assistindo esse vídeo, está assistindo agora ao vivo ou que vai assistir depois gravada, que eu vou deixar gravada essa live para quem não chegou no começo, tá? Você está convidado, você que sente aí um chamado para curar seres humanos, para ajudar nesse processo da transição planetária, né? Nesse processo de ajudar os seres a se libertarem das suas sombras, porque curando elas acabam, né, matando as sombras que fazem elas atacarem, terem raiva, terem medo, insegurança. Então, você que está aqui comigo, que sente esse chamado também, me chama no direct, né? Eu te passo mais informações. Nós vamos iniciar essa semana o projeto piloto para facilitadores do método do Reconfigure-se, pessoas que querem curar outras pessoas, pessoas que querem ajudar outras pessoas a tomarem consciência que as suas sombras estão ali e que precisam ser dissolvidas, né? Para que elas possam voltar a vibrar na frequência do amor, da alegria e da paz, tá bom? É isso, meus amores, gratidão imensa por cada comentário, pela presença de vocês aqui, muita gratidão. Desejo a vocês uma semana maravilhosa, né? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com outras pessoas, eu vou deixar salvo, né? Você que está aqui ao vivo, você que vai assistir depois também, né? Compartilha com aquela pessoa que você sente que faria diferença para ela entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Amo vocês do fundo do coração. Um beijo grande e durante essa semana vai ter mais live, tá? Eu vou avisar lá nos stories. Beijo.